Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde. Nesta emissão, Nós, a Europa, recuperamos certos do programa Hora 10 de 9 de maio. Uma reflexão sobre a União Europeia e o seu futuro, que contou com a colaboração de Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, e Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, colaboradores desta rádio. O Dia da Europa celebra a paz e a unidade do continente europeu e é importante referi-lo. Marco Teles. Para quem não está assim muito familiarizado com o Dia da Europa, convém relembrar que este dia nasce já de um Conselho Europeu realizado em Milão, Itália, em junho de 1985 e que foi celebrado pela primeira vez em 86. Portanto, precisamente no ano em que Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia. Portanto, desde então, de facto, desde essa altura, o Dia da Europa é comemorado, como a Marta Cecília referia bem, no dia 9 de maio, com este objetivo de celebrar a paz, a unidade do continente europeu, e é também uma data que, em simultâneo, acaba por celebrar o aniversário da histórica Declaração Schuman, portanto, apresentada precisamente no dia 9 de maio, mas já do ano de 1950, portanto, já lá vão 72 anos desta declaração, em que foi exposta, no fundo, a visão de Robert Schuman, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que apresentou nesta altura, portanto, uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a ocorrência de uma guerra entre países europeus e que incluía nesta declaração a proposta da criação de uma instituição europeia supranacional que na altura teria como grande objetivo gerir dois recursos que eram fundamentais nesta altura, que era o carvão e o aço. Portanto, está aqui no fundo a base da criação da União Europeia, embora com outros propósitos, como é óbvio, nessa altura. Foi uma questão económica, então? Essencialmente uma questão económica, uma questão também de responder ao problema da guerra que tínhamos sofrido, não esquecer que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acontecer, tinha terminado em 45. Aliás, é curioso que uma das frases que estava aqui a rever desta declaração Schuman ainda permanece tão atual, porque Schuman dizia que nesta sua declaração apresentada já em 1950, que a paz mundial não poderá ser salvaguardada se não fizermos esforços criativos e proporcionais aos perigos que ameaçam essa mesma paz. E, portanto, isto era válido na altura e continua a ser válido nos dias que correm, exatamente. Uma necessidade na Europa, nos dias de hoje, lutar pela paz, digamos, fazer esforços nesse sentido. Doutora Ana Rita Barros. Deixarmos os individualismos e lutarmos pelo todo. Eu começaria por uma frase que está inscrita em algumas fachadas de edifícios emblemáticos europeus, desde logo o Conselho e o Parlamento, e que diz "Plus et en vous", ou seja, uma tradução portuguesa, há mais em ti. E o que é que isto quer dizer? É um apelo a cada um de nós para deixarmos os interesses particulares em benefícios de ganhos coletivos. Penso que isto é exatamente a Europa. E foi isto que a Europa e a União Europeia fizeram numa resposta recente à crise pandémica e também relativamente à invasão da Ucrânia, porque, de facto, as instituições da União Europeia demonstraram que a aplicação da Diretiva da Proteção Temporária Imediata de uma forma rápida para esta ajuda à Ucrânia foi exatamente antagónica àquilo que aconteceu em 2015 no Pacto de Migração e de Asilo, em que não teve exatamente essa rapidez. E isso demonstra quanto é preciso nós estarmos unidos e quanto essa união exatamente demonstra que a integração europeia pode produzir efeitos. Houve uma evolução nesse sentido, no entendimento entre os Estados-membros da União Europeia? Houve uma coesão que era necessária a este espaço europeu, porque nós temos muitos exemplos de unidade bem-sucedidos. Temos, por exemplo, o Mercado Único Europeu, cujo tratado este ano comemora 30 anos, o tratado da sua criação. Temos também o 35º aniversário
do programa de Erasmus, que demonstram integração e que a integração produz efeitos, mas há aspectos onde essa unanimidade não era tão visível. E penso que esta situação veio revelar exatamente quão importante é a Europa e quão importantes são os esforços conjuntos dos Estados europeus. E reforça, de facto, a posição de Schuman, cuja França, 20 anos antes da Declaração de 1950, já alertava para a unidade europeia. Como ela não se fez, podemos aqui relembrar uma das frases também emblemáticas de Robert Schuman: a Europa não foi construída, tivemos a guerra, invocando exatamente a tentativa de unidade europeia preconizada pela França nos anos 30. Digamos, hoje em dia é preciso fazer a Europa. E a Europa é exatamente tudo isto. A Europa é paz, com uma base económica, mas é essencialmente um projeto de paz. Convém relembrar que o conflito acontece às portas da Europa, no nosso quintal, não propriamente assim, entre Estados, não propriamente, portanto, fazem parte da União continua a ser Europeia. válida a ideia e aquilo que tanta vez se diz, que de facto este projeto foi bem sucedido no sentido de manter a paz entre os Estados-membros. Já aconteceu no passado, na antiga Jugoslávia, em que houve também o conflito, também não fazia parte da União Europeia, como também agora estamos com esta situação, que é realmente às portas do nosso quintal, que obviamente incomoda e que não podemos simplesmente também virar a cara, como é óbvio, àquilo que está a passar num país que é nosso vizinho e que, aliás, é também, digamos que neste momento, um país interessado, um Estado interessado em vir a pertencer a este agrupamento da União Europeia. Tem decorrido a Conferência sobre o Futuro da Europa, que se reuniu pela última vez, agora no final de abril. Só aqui uma nota, para quem não está tão familiarizado, eu começo pelo próprio nome, que acho que não fui muito feliz. Não é uma iniciativa isolada, não é um evento de um dia único, portanto a conferência foi já lançada no ano passado, em abril de 2021, e a ideia foi reunir, de facto, durante um ano, promover um conjunto de iniciativas e eventos que pusessem, no fundo, os cidadãos europeus a discutir que tipo de Europa queriam para o futuro e a propor ideias em concreto. Sim. Por isso criou-se, há já um ano atrás, uma plataforma online, e realmente o resultado foi excelente desta plataforma. Os dados da semana passada mostravam que tivemos mais de 53 mil participantes especificamente na plataforma e no total de eventos realizados, que foram mais de quase 7 mil, 6 mil e muitos, nós tivemos 672 mil cidadãos a participar neste conjunto de eventos espalhados pelos 27 Estados-membros. Foi importante essa resposta? Foi importante. Depois houve toda uma organização, no fundo, destas iniciativas e estas organizações dos painéis de cidadãos e destas plenárias, da qual resultou um relatório final que foi apresentado pelo Conselho Executivo da Conferência aos 3 presidentes das instituições responsáveis, no fundo, por esta iniciativa, que é o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia. Agora, o que se espera é que, no âmbito daquilo que são as competências que cada uma destas instituições europeias tem, e em conformidade, obviamente, com os tratados, espera-se que se dê seguimento, do fundo, às propostas que estão apresentadas neste relatório final. O desafio está aqui agora em realmente dizer-se que nós ouvimos os cidadãos e vamos pôr em prática algumas ideias. Isto valeu a pena. Há aqui um conjunto de ideias que encaixam perfeitamente no que são as nossas competências, naquilo que está definido nos tratados, e, portanto, nós vamos avançar. Nós provamos, através deste evento, que, de facto, os cidadãos têm uma palavra a dizer no processo de construção da União Europeia. Toda esta iniciativa decorreu de um certo receio de que o cidadão se estaria a afastar da União Europeia. É preciso aproximar, é preciso que os cidadãos sintam o que a Europa faz por eles. E faz muito, só que eles às vezes não só não se apercebem, como também não sabem que é a Europa a fazê-lo. Muitas vezes associam que aquilo que se faz é feito pelo Estado Nacional a que pertencem. E isso é preciso dar a volta. Talvez seja preciso ligar a Europa ao aspecto cultural. Trazer mais o projeto europeu para a cultura. Cultura é essa que não é uma competência da União Europeia, é a competência dos Estados. Mas talvez por aí se leve os cidadãos a se aproximarem mais
dos centros de decisão e da Europa e a reconhecerem o que a Europa faz por eles e que grande parte da legislação dos seus Estados-membros, 60% a 70%, é originária da União Europeia, o que nós normalmente não nos apercebemos. Portanto, essa é só uma das medidas. Os fundos também, não só o plano de recuperação e resiliência, como o orçamento europeu para estes 7 anos, são significativos nesse aspecto, o que a Europa faz pelos cidadãos. Mas não é só fundos, precisamos que a Europa faça muito mais. A tal Europa dos valores, a tal Europa da soberania, da paz, da união, sabendo que as decisões a nível europeu, sendo o direito europeu, enfim, um direito superior ao direito nacional, fazem muito pelos cidadãos e levam grandes decisões da sua vida sejam de facto de origem europeia. Concordo com a doutora Ana Rita que de facto há que trabalhar aqui na parte da comunicação. Este exemplo da questão dos fundos, embora obviamente a Europa não se resume a um saco de dinheiro, porque de facto ainda um bocadinho no senso comum, muito da importância da União Europeia nós associamos à questão financeira, aos apoios, aos contributos, e de facto a União Europeia é muito mais do que isso. A União Europeia está presente no nosso dia-a-dia, seja qual for o ângulo que nós queiramos ver as coisas, desde o nascer do dia até o final do dia, nós de alguma forma estamos a tirar um benefício da nossa presença na União Europeia, não quer dizer que seja apenas por via financeira, mas de facto a parte dos fundos é importante. Estamos agora com o plano de recuperação e resiliência, que só no nosso país são quase 16 mil milhões de euros. Que esteja ao serviço das pessoas, não é? Que esteja ao serviço e que isso seja bem comunicado, porque nós temos a experiência do passado, que de facto nos fundos habituais da União Europeia, que muitas das vezes, determinados projetos, a comunicação às vezes quando é feita não se percebe que afinal há ali um financiamento, há ali um investimento por parte da União Europeia. E, portanto, é importante que sobretudo agora neste período muito curto, que é muitos milhões de euros para aplicar até 2026, é muito importante que essa comunicação seja clara e que se explique sempre onde é que está ou até onde é que vai nesses investimentos. É a contribuição da União Europeia. Falemos ainda à crise decorrente da guerra Rússia-Ucrânia, à questão da energia, dos preços da energia e, no fundo, de todos os produtos que consumimos, ou quase todos, não é? E da forma como a União Europeia também pode agir em conjunto para amenizar, digamos, o impacto nas economias dos Estados-membros. Nós estamos numa situação complicada com esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, iniciada já há 2 meses. Nós temos que pensar que a partir do momento em que estamos a colaborar no sentido de apoiar e bem a Ucrânia, isto tem um preço. O nosso preço aqui a pagar, obviamente, é mais do ponto de vista financeiro, e estamos a sentir isso, obviamente, na pele, na questão, como a Marta referia, no aumento do preço dos combustíveis, dos produtos alimentares. Ainda assim é um preço a pagar muito inferior àquele que os ucranianos estão a pagar. Além de todas essas questões monetárias, financeiras e custo de vida, pagam com a vida, pagam com o sofrimento, pagam com a perda de adaptação, pagam perdendo aquilo que têm. Portanto, nós temos que pensar que, obviamente, este apoio tem obviamente, o seu custo. É precisamente nestes momentos mais difíceis que a União faz mais sentido. E que pode ser, com certeza, a única forma de nós tentarmos esbater esse esforço, que no fundo é de todos, como é óbvio. Doutora Ana Rita Barros. Esta dependência energética europeia relativamente a um determinado país, enfim, tem de facto o seu preço. Mas o preço das vidas dos ucranianos, esse não tem preço. Claro. E acho que é isso que é fundamental. Agora, nós vamos sentir muito, aliás, temos sentido já, normalmente, no dia-a-dia, vamos sentir também na agricultura. O pacto, a PAC, a Política Agrícola Comum, tem que ser revista. Tem que ser revista. Agora, a solução não é muito fácil, porque não é só o preço dos cereais, é o preço dos fertilizantes também. E, portanto, tudo isso tem implicações. E acho que a primeira medida europeia, e que tem que ser europeia, porque os Estados-membros aqui de per si não conseguem fazer nada, tem que ser europeia, é abastecer o mercado europeu. Porque já se falou até em descontinuidade de abastecimento. E isso é importante, abastecer o mercado europeu. Depois, tomar uma posição comum e uma posição
a médio prazo e a longo prazo. Porque a produção não se consegue substituir durante facilmente, 6 meses. sim. É preciso semear, crescer e colher. Quais as medidas? Ou seja, bloquear as exportações da União Europeia lá para fora? Não. Aumentar a produção interna? Não. Uma coisa que se faça também De um dia para o outro. De um dia para o outro. Acho que temos de tomar, relativamente a esta matéria e a outras matérias conjuntas, por exemplo, a substituição das fontes energéticas, alternativas de preços, a harmonização fiscal, a redução do preço dos impostos nos combustíveis, tudo isso tem que ter autorização europeia, mas temos de tomar uma medida como tomamos com as vacinas. Conjuntamente com a União Europeia a tomar a decisão e os Estados-membros a serem beneficiários a outro nível, porque somos menos do que a União Europeia no seu todo, e o impacto de negociação de uma Europa não é o impacto de negociação de um país, muito menos dos países pequenos como é o nosso. Deveriam tomar-se então medidas idênticas às tomadas em relação às vacinas para outro tipo de produtos? A questão da energia já estava, de certa forma, acautelada pela União Europeia. Se nós pensarmos em 2019, quando da tomada de posse da atual Comissão de Ursula von der Leyen, o que estava na base de todo o seu projeto, obviamente tem 6 prioridades bem definidas, tudo bem, mas a grande novidade do projeto de Ursula von der Leyen é, de facto, o Pacto Ecológico Europeu, com esta grande meta de nós atingirmos a neutralidade carbónica até 2050 e atingirmos já agora em 2030 também, mas reduzirmos em 55% as emissões de carbono, valor que era de apenas 40% de acordo com o Acordo de Paris. Portanto, nós passamos dos 40% para 55%, que foi já um reforço. Portanto, tudo já indicava que, de facto, nós tínhamos que nos libertar desta dependência muito grande que temos de combustíveis fósseis. O problema aqui é além de nós estarmos com uma aposta ainda muito grande nos combustíveis fósseis, é o grande fornecedor desses combustíveis fósseis, por sinal, era a Rússia, não é? Sim. Portanto, criou-nos aqui este problema adicional, mas de facto, em termos de estratégia, já havia aqui esta intenção de nós rapidamente nos livrarmos dos combustíveis fósseis e apostar cada vez mais nas energias renováveis. Forçosamente vai ter que acelerar, vamos ter que acelerar o que não é fácil, mas no sentido de garantir a nossa independência, isto pode ser também um elemento a ter em consideração e que vai obviamente acelerar todo este processo de nós fazermos esta transição ecológica, esta transição energética. Quais serão os grandes desafios da União Europeia neste momento? A questão energética já vimos que sim, outras questões que estão de alguma forma ligadas? A segurança. A segurança. Sem dúvida. Embora tenha havido já uma declaração dos ministros no Conselho Europeu indicando um aumento e um reforço financeiro da política de segurança, mas isso não é suficiente, é preciso efetivar. E a segurança e a defesa têm que ser vistas noutra perspectiva a partir dos acontecimentos recentes, sem dúvida. Uma Europa mais forte no mundo, é isso? E mais forte internamente, uma defesa interna também muito maior, até porque penso que isso será uma das exigências dos cidadãos. Queremos nos sentir seguros. Agora que nós vemos este problema ali ao lado, queremos nos sentir seguros. E como é que a Europa nos defende? Os suecos e os finlandeses estão exatamente, essa questão, nós queremos sentir seguros, estão a manifestar isso, dizendo exatamente que quero aquilo aderir, que não é? à NATO, neste caso a questão da NATO. E que vai ser daqui a poucos dias. Exatamente, uma situação que há bem pouco tempo não nem lhes passava pela cabeça, estavam bem com o seu estatuto de neutralidade. Mas que agora, perante a ameaça vizinha, realmente ponderaram a situação e isto é um pouco em resposta àquilo que a doutora Ana Rita dizia, que é fundamental que os cidadãos, é lógico que se queiram sentir obviamente seguros, não é? Vamos terminar esta nossa conversa, uma frase, uma citação. É uma citação. Portanto, é uma frase do professor Eduardo Lourenço, conhecido ensaísta e um grande pensador sobre estas questões da Europa. É uma frase muito pequena. Dizia ele num dos seus ensaios, e este pode ser interpretado literalmente ou não, e dizia: já não se morre pela Europa. Eu penso que é pena que infelizmente se tenha voltado a morrer pela Europa para avaliarmos a profundidade do projeto de construção europeia. Marco Teles. A frase que a doutora Ana Rita escolheu está muito bem enquadrada no programa e na atualidade que vivemos, perfeitamente apropriado. Doutora Ana Rita Barros, doutor Marco Teles, muito obrigada. Muito obrigada.